Fala galera aqui do canal 4K, beleza? Se liga só, Felipe aqui na área hoje. Eu tenho dois convidados especiais hoje e quero que vocês apresentem aí, pode falar pro pessoal aí. Primeiro é uma grande honra estar aqui no canal desse brother, eu sou o Lennon e é uma honra estar aqui, mano. Obrigado pelo convite. Tamo junto, é uma honra, a honra é toda minha. Obrigado. Eu sou a Janaína, mais conhecida como Jana, Bless, e também é uma honra estar aqui com vocês e nós vamos começar. Roda a vinheta! Bom galera, hoje o assunto é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu amo esse tema. Nós vamos falar hoje sobre missões. E eu trouxe esses dois aqui porque eles fazem parte do Ministério da Igreja de Ações Sociais, de Missões e Ações Sociais da Igreja, que é o Ser Mudado, né? Eu tive o prazer de estar com eles desde o comecinho do projeto, caminhando junto com vocês, né? A gente vê o projeto ganhando forma, virando parte da igreja. E eu queria que eles falassem um pouco aí do ministério. Pode apresentar o trabalho de vocês, fica à vontade. Quer começar? Não, pode ir, fica à vontade. Bom, o Ministério Ser Mudado ele ganhou o nome a partir da One Church, né? Certo. Porque ele começou bem antes, começou no Exército de Deus lá. E só que nós não tínhamos um nome, nós tínhamos uma grande vontade de ajudar as pessoas, né? Através de ações sociais, aí começamos com o Curumim. Inclusive muitas pessoas vinculavam o nome, né? Projeto Curumim. Na verdade o Curumim era um orfanato que nós começamos a ajudar lá. E aí foi ganhando forma, aconteceu tudo o que aconteceu, né? E aí nós vimos pra cá, depois do culto na laje e tal. E as coisas foram acontecendo, foi ganhando forma, aí a Jana chegou pra agregar de uma forma assim, sensacional. E eu falo isso não porque ela tá aqui, é uma realidade. E assim, cara, as frentes de trabalho que nós temos pessoas em situações de rua, asilos, asilo é uma ideia na verdade, mas escolas também, orfanatos que a gente tem um trabalho mais forte e a gente tem lutado aí diariamente e assim, tem surtido um efeito muito bacana. Certo. Quer comentar alguma coisa, Diana? Pode falar. A gente se intitulava muito como projeto, né? Projeto social, e aí a coisa foi tomando proporção, tomando forma, Fê. E em junho, julho de 2018, a gente começou, 2019 mais ou menos, não me lembro o ano, a gente deu nome a isso, então a gente deu forma, então a gente começou a entender que algo sério estava acontecendo. E aí a gente colocou Ser Mudado porque a gente entendia que internamente nós precisávamos de uma mudança para que essa mudança também gerasse nos outros. Certo. Então a gente começou a sair um pouco mais dessa questão de ativismo e começamos a trabalhar mais na questão de algo social que vai mobilizar algo socialmente falando. Certo. Então dentro disso é como o Lennon falou, a gente todos os dias assim, ou uma vez no mês, a gente sempre cria algo mobilizado, mas sempre com o foco principal que é o reino. Amém. Então por isso que nós intitulamos e nós viemos tomando essa forma de palavra mesmo, ser mudado, para gerar uma mudança interna dentro de quem trabalha já nesse projeto e fora para as pessoas que vão receber a palavra de Deus. Amém, top. Bom galera, o Lennon aqui comentou sobre lá atrás, na nossa antiga igreja ainda lá no Exército, que você tinha o projeto com a questão do Curumim, né? E vocês estão bem firme e forte ainda com a questão do Curumim hoje em dia, né? Você que está em quarentena, Sim, nós não não estamos indo, mas até agora, até antes da quarentena, você estava com um trabalho muito forte lá. E fala aí, o que vocês fazem lá no Curumim? Explica pra gente aí, explica pra galera. Bom, assim como eu falei lá no início, a gente ia lá mais pra conhecer e tal, e foi ganhando um corpo, né? E aí a gente adotou mais de células, inclusive. A gente ia lá e tinha um momento de fazer quebra-gelo, que a gente chamava no tempo, né? Fazia quebra-gelo, depois ministrava pra eles, né? Claro que a Lei ajudou muita gente, que ela tem essa facilidade de ministrar pra criança, né? E aí ela ministrava para as crianças e tal, e cara, muito produtivo, a gente teve muitas experiências, assim, sensacionais lá. E falar do Curumim é muito especial, velho, muito especial porque poucas pessoas sabem, eles atendem muito o nosso bairro, né? Sim. Então você vê cada caso lá, claro que a gente não pode abrir explicitamente assim, mas é triste, muito triste.
Por outro lado, é assim, a gente vê o cuidado de Deus, que Ele mobiliza uma equipe inteira para ir lá. E como a Gina, ela colocou muito bem aqui, quando você fala na questão de ser mudado, você vai com o intuito de querer passar algo, mas, cara, o que essas crianças passam pra gente é comparável. Eu acho que esse lance de missões sempre tem isso, né? De você vai pra dar, pra doar e você acaba recebendo, né, da parte de Deus, né? E Jana, explica pra gente agora essa questão do trabalho que vocês fazem lá, que é o mêsversário. Sim, lá a gente começou a perceber que lá as pessoas deixavam os presentes lá, as crianças faziam aniversário, e as pessoas começavam a deixar o presente lá, e a gente percebeu que não levavam uma festa para eles. Sim. A gente não levava brigadeiro, bolo para cantar para eles serem envolvidos naquilo de ai, tá cantando parabéns pra mim. E aí a gente começou a fazer isso. Então a gente intitulou mêsversário, que é aquela festa que a gente faz ao mês para uma criança ou para um adulto. E aí a gente começou a trazer isso pra eles. A gente levava o bolo lá, a gente levava a festa lá, o refrigerante, a bexiga, e a gente criava um ambiente de aniversário deles. Com o tema, a gente fazia temático. Então foi um período assim muito gostoso de fazer festa para eles, de não levar só um presente ou a um terceiro deixar um presente para eles, mas a gente poder estar lá presente emocionalmente. A gente também começou a perceber, né, Helena, que o emocional era muito maior do que qualquer tipo de objeto para eles. A gente começou a dar suporte mais na questão emocional. Então a gente levava eles pro parque, a gente fazia o mêsversário, a gente sentava, às vezes chegava lá e ficava sentado brincando com eles, dançando. Então isso a gente começou a entender que o emocional precisava ser mais suprido naquele momento. E o que era diferente que eles se sentiam especiais, né? É verdade. Tipo, verdade. aí falou, mês que vem é meu aniversário, né? Já queria o tema, já queria o deles, né? Antecipado, sabe? E isso foi legal também porque mobilizou não só a igreja, mobilizou quem era de fora. Com então certeza. pessoas nos procuravam e falavam, vocês vão no projeto? Eu tenho uma pessoa que, inclusive, a gente está de quarentena, mas ela já me chamou e ela disse pra mim, olha, eu tenho um computador pra doar pro Curumim. Top. Então tá lá, tá guardadinho, tá bonitinho e a gente percebe que isso move outras pessoas. Verdade. Só pra ressaltar também, muitas pessoas procuraram, porque viam um trabalho depois e tem uma amiga minha que trabalha na empresa ali do lado. E aí o pessoal viu e foi lá no final do ano, entregou um monte de presente, teve pessoas que me procurou, entregaram lá kit de higiene. Então é isso, né? As pessoas veem o trabalho e elas vão lá depois. E fora o mêsversário do Curumim, no final do ano agora vocês também fizeram um trabalho de fazerem o Papai Noel deles lá, não é isso? Sim, né? Natal Solidário. Natal Solidário, isso. Quiser também falar um pouquinho de como é que foi? Desde que eu me lembro, a gente não passou nenhum ano em vão, assim, em branco, né, na verdade. Acho que todos os finais de ano nós estamos lá. A gente faz aquela questão de adotar uma criança. Certo. E aí a gente deu alguns problemas no sentido de, assim, não padronizar o presente, né? E aí chega lá, poxa, mas o meu é uma bola, o meu é um carrinho. Mas esse ano foi muito especial, Esse esse ano ano foi... que passou. A igreja se envolveu. O desejo de ser mudado, galera que está em casa, a nossa alegria é quando a igreja se envolve. Porque aí quando a gente fala de missões, a gente fala que a missão não é só de ser mudada, é de todos juntos. Então nesse último ano a igreja se envolveu demais. Então todas as crianças foram apadrinhadas. Todo mundo vinha, chamava a gente, pedia pra gente, eu quero doar, eu quero que a pessoa me dê, qual é a criança que tá sem, e nenhuma criança ficou sem presente. Quando a gente chegou lá no dia, tinha uma fila de espera, e isso nos surpreendeu, deixou a gente com o coração extremamente grato, porque tinha uma fila de espera de pessoas, outros voluntários, para entregar presente para as crianças. Bacana. Então elas não faltaram e a igreja também não faltou, foi muito bom. E como a Jana falou, teve pessoas que, mas eu quero doar, mas já tem. Não, mas eu quero doar. E, deixou uma criança para 2 pessoas, sabe? Certo, Foi muito bacana. Foi bem legal. Que as pessoas queriam participar e não tinha criança o suficiente, então tinha que dividir. Poxa, que top, glória a Deus por isso. Certo, galera, então a gente já entendeu um pouquinho sobre o Curumim. Vocês explicaram aqui que é um trabalho que eu acredito que foi, mais ou menos, entre aspas, um carro-chefe de vocês, né? Vai continuar sendo, acredito, depois que passar a quarentena. E aí nós temos, eu acompanho vocês e sei que vocês têm também um trabalho com pessoas com situações de rua, campanha do agasalho, levar marmitex, inclusive a gente participou agora, né, de levar marmitex agora na época de quarentena. E a gente entra numa questão sobre missões, a igreja e missões.
E eu quero saber de vocês, assim, pode falar um de cada vez, sem problema nenhum. A opinião de vocês sobre a importância de uma igreja que faz missões. Quer começar? Pra mim, toda igreja ela não é opcional. Toda igreja é missionária. Pelo menos tinha que ser missionária, né? Então eu vejo que uma questão que a gente sempre aborda muito. Nós não fazemos caridade, né? Nós pregamos o evangelho através de ações sociais, né? Porque a grande comissão, ela comissiona todo mundo, ela não comissiona X, Y, Z. Perfeito. Né? Eu acredito que o mandamento, você está dizendo, é um mandamento do amor, né, cara? Não é vou usar um termo aqui que não existe impedimento. Certo. É uma forma que nós encontramos de pregar o evangelho, porque pregar o evangelho não é só, cara, você subir no púlpito, escrever ali lindamente sobre palavra e trazer, é muito importante, eu amo tudo isso também, mas eu acredito que o ser mudado é uma forma que nós encontramos hoje de pregar o evangelho, a nossa visão. Amém. Que a gente tem hoje, assim. Amém. Eu compartilho, eu concordo com o que o Leno falou. Eu vou ainda além, né? É a grande comissão. A palavra missão quer dizer isso. É ir a determinado chamado daquilo que você foi convocado a fazer. Então, Marcos 16 nos convida para isso. Eu penso que o ID ele tem que ter um propósito, né? A gente tem que saber de fato para que a gente está indo, qual é a missão. E para ser um missionário, eu não preciso estar lá do outro lado do mundo, né? Eu já posso ser um missionário e começar uma missão dentro da minha casa. É o primeiro comissionamento que a gente precisa servir. O próximo passo é a gente entender qual é o chamado. Eu entendi que é Marcos 16, que eu preciso ir para a grande comissão, eu preciso fazer o ID, eu preciso também entender o que é a minha vocação. Eu preciso saber, eu preciso entender, Fê, que a vocação ela me leva a servir a igreja e a servir o meu próximo. Perfeito. Então a missão, ela não é de 1/3 de pessoas que estão dentro da igreja. A missão, ela envolve todos. Os moravianos, né, que a gente fala bastante deles, e é uma das histórias que eu mais me inspiro, eles entenderam no século XVII, olha que faz muito tempo isso, eles entenderam que era um chamado de que o evangelho não podia ficar só aqui, ele tinha que ser expandido, tanto que eles se venderam e eles foram para outro povo, para outra nação. Você falou de missões, a gente trabalha com missões urbanas, então a nossa missão é local, a gente trabalha com pessoas em situação de rua, a gente trabalha com entrega de alimento, isso é algo local, mas existe uma missão também que é transcultural, que é fora do país, são de igrejas sofredoras. Então eu fiz um levantamento, o pessoal também de igreja sofredora, que eu compartilho bastante disso, e hoje as pessoas elas investem em missões em menos de R$2. E nas missões, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas elas investem mais em pet shop do que em missões. Então, missões é algo que a igreja precisa falar em todo tempo. Sim. Nós fazemos esse ativismo, nós somos ativistas sim, mas é por uma causa de levar o evangelho. O propósito da missão vai ser sempre levar o evangelho. Charles Spurgeon diz, né, que ele faz uma citação, um cristão ele é missionário ou ele é impostor. E aí fica a nossa questão de avaliar se a gente está sendo missionário, que é levar a grande convocação, ou a gente está sendo um impostor, que gosta só de receber e não gosta de dividir. Então o grande propósito da missão é o próximo. Essa é a ideia que nós pensamos aí, e a missão urbana ela vem com esse poder, com esse foco de entrar dentro de uma casa, ver que não tem um alimento, mas também não tem o evangelho, e a gente suprir esses dois lados. É essa a missão. Vocês falaram aqui de coisas fundamentais, né? O Leno citou primeiramente a questão da igreja, tipo, o evangelho não é só aqui, 4 paredes, né? Então é necessário também a importância de levar o evangelho fora do contexto de igreja, que aí entra mais do que a Diana falou. E o que eu acredito, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é que assim, toda a igreja deveria ser missionária, como você citou, concordo plenamente com isso. E aí dentro da igreja existem aqueles que assim, o meu chamado é só o louvor, e aí ele acha que a missão não é o papel dele, entende? E eu acredito que assim, cara, o ID, como a Jana falou, o ID é pra todo mundo, né? Pra todo mundo tem que levar o evangelho. Se você é crente, irmão, entenda, você tem que levar o evangelho, não importa, né? Então, às vezes você não vai pra rua, mas você pode ao menos estar participando da missão, colaborando, doando, contribuindo, certo? Certo.
certo? É isso aí, pessoal, pegou, né? Então vamos aí, próxima parte do vídeo. Fala galera, beleza? E aí, tô curtindo o vídeo aí de missões com o Leno e com a Janaína? Pessoal, se você tá curtindo esse vídeo, deixa agora aí o seu like, porque é o seguinte, de acordo com alguns feedbacks que eu recebi, os vídeos estavam ficando muito compridos. Então, para não ficar tão longo esse vídeo, terça-feira que vem estarei lançando a segunda parte aqui da nossa conversa junto com o Leno e com a Janaína, onde nós estaremos continuando falando sobre missões, tá bom? Então, fiquem aí ligados no canal para não perder o próximo vídeo que vai ser na próxima terça-feira, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho para receber as notificações de futuros vídeos aqui do canal, tá bom? E por favor, pessoal, comenta aqui embaixo aquilo que você tem entendido dos vídeos, deixa um comentário aqui daquilo que Deus tem falado com você e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, beleza? Que Deus te abençoe, um abraço no seu coração, fui!